341 na Gostei Gospel. 341 Palavra do Dia. E hoje nós temos conosco a pastora Adriane Passinato, da Flórida. Ela vai estar aqui conosco novamente, trazendo uma palavra do Senhor. Ela já esteve aqui conosco antes. Ela é maravilhosa, com uma palavra muito pontual, né, para esse tempo, para os nossos corações. E agora nós vamos receber a nossa convidada, a pastora Adriane Passinato, que vai trazer uma palavra de Deus para todos nós. Oi, pastora, bom dia! Oi, meninas, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez. Quero já agradecer o convite da Marcele, né? Muito obrigada por, novamente ter me convidado para participar aqui com vocês. Bom dia, Marina. Bom dia, pastora Daniele. Como que vocês estão? Tudo bem? Estamos bem, estamos muito alegres e com muita expectativa daquilo que Deus vai fazer nessa manhã. Gente, muito bom estar aqui com vocês novamente. Essa quarentena que está se estendendo, né? Ontem, na igreja, nós comentávamos, na igreja não, né? No nosso culto online, ontem fez 52 dias do nosso último culto presencial aqui na igreja. E eu falei, foi o tempo que Neemias demorou para reconstruir os muros de Jerusalém, né? Ou seja, é muito tempo, gente. 52 dias dá para reconstruir muros. É muito tempo de quarentena, mas nós sabemos que Deus está no controle, né? Deus está no controle de tudo. E é muito bom mesmo a gente poder estar nesse tempo recebendo algo de Deus e podendo compartilhar também a palavra de Deus. E essa manhã eu queria compartilhar com vocês, eu preguei no domingo, não ontem, no outro domingo, eu ministrei na igreja sobre minha casa, um lugar de milagres. E essa palavra, ela estava ardendo no meu coração, assim, o Senhor estava literalmente ministrando muito forte no meu coração sobre isso. É um texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo... capítulo 4, vamos ler o versículo 1. Mas hoje eu quero falar ela um pouquinho diferente do que eu ministrei aqui na igreja. Na igreja eu falei sobre minha casa, um lugar de milagres. Aqui, como eu sei que a maior parte do nosso público são mulheres, eu quero dar o tema dessa palavra como provocadoras de milagres. Nós, mulheres, somos provocadoras de milagres. Então, em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Gente, é tão incrível esse texto, porque ele fala de uma crise, né? Uma crise que essa mulher estava vivendo. E quando eu ministrei aqui no mês passado, eu falei sobre isso, né? Sobre esse momento de crise que nós estamos vivendo. Só que essa mulher, além de uma crise, ela estava vivendo uma tragédia, porque ela tinha acabado de perder o seu esposo. E eu imagino que o tamanho da tragédia, né, que ela estava vivendo, porque além da perda, além do luto, ela também estava... com os credores batendo na porta da casa dela para levar os seus 2 filhos como pagamento da dívida que o seu esposo tinha deixado. Aqui dá para abrir até um parênteses, né? Eu sei que eu comecei dizendo que eu estou falando para mulheres, mas vamos abrir um parênteses, porque eu sei que os homens também ouvem. E quando essa mulher chega para Eliseu para falar, meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que ele temia o Senhor, mas é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para te serem escravos. Olha que interessante. Ele era um servo de Deus, ele fazia parte da escola dos profetas ali, né? Juntamente com Eliseu e os outros profetas. E ele temia ao Senhor, ela deixou claro isso, ele temia o Senhor. Só que não é interessante que, apesar dele temer o Senhor, ele deixou dívidas? Gente, aqui vai um conselho para os homens que estiverem nos ouvindo. Para os homens que estiverem nos ouvindo. Homens,
tenham cuidado, tenham zelo pela sua casa, tenham zelo pela sua família, né? Temer ao Senhor é maravilhoso e nós precisamos realmente temer ao Senhor, mas cuidado se você não está deixando a sua família endividada, cuidado com as dívidas, e não só as dívidas físicas, mas também as dívidas morais, né? Tem muitos homens que às vezes estão dentro da igreja, são pais de famílias, as famílias da igreja, mas às vezes não tem um bom nome, né? E a Bíblia diz que mais vale um bom nome. Então, já quero abrir esses parênteses aqui, porque se tem algum homem me ouvindo nesta manhã, eu quero te dizer, cuidado, zele pela sua família, proteja a sua família, não deixe a sua família endividada, nem materialmente falando, fisicamente falando, financeiramente falando, mas não deixe a sua família endividada moralmente falando. Né? O que será que aquelas pessoas, os vizinhos, aquele povo daquela cidade falava daquela família agora que essa mulher estava viúva? Ah, ela é a mulher daquele homem que devia. Olha que triste isso, não é verdade? Bom, mas vamos voltar para nós mulheres. Olha que interessante algumas coisas que eu vejo, né? Eu imagino que com certeza no primeiro momento essa mulher ela chorou a morte do seu esposo, ela lamentou, não foi fácil, o luto, a perda não é fácil para ninguém, e é claro que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de rir, há tempo de chorar. Então o luto, com certeza, ele tem que ser vivido. As pessoas que sofrem a perda, que passam por um luto, existe sim um momento de choro, existe o tempo de administrar tudo isso. Mas eu vejo que essa mulher, talvez no primeiro momento, a Bíblia não diz quanto tempo, mas depois dela chorar e talvez naquele momento lamentar, logo essa mulher reagiu. E aqui vai o meu primeiro conselho, né, para nós, para você, mulher. Nós precisamos reagir, nós não podemos ficar de braços cruzados diante da luta, nós não podemos ficar de braços cruzados diante da tragédia. Nós precisamos aprender a reagir, nós precisamos aprender a ter atitude, a nos levantarmos, né? Como isso é importante, como nós precisamos verdadeiramente de nos levantarmos e enfrentar os problemas que estão diante de nós, enfrentar as crises que nós estamos vivendo, ou talvez até mesmo as tragédias que nós estamos vivendo. Neste momento de crise, às vezes há pessoas que estão, além da crise, passando por tragédias, às vezes a perda de um ente querido, até mesmo pelo coronavírus, ou o problema financeiro que bateu na porta de sua casa de uma maneira como você nunca passou antes. Então, esse é o momento de nós reagirmos, esse é o momento de nós nos levantarmos, esse é o momento de nós crermos além do normal, de nós sabermos que nós temos um Deus poderoso que zela por nós, um Deus que cuida de nós, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que se importa conosco. Ele não nos esqueceu, o Senhor não nos esqueceu, grave isso na sua mente, o Senhor se importa conosco, Ele está conosco, Ele está olhando, né, a nossa casa, a nossa família no meio dessa crise, no meio dessa tragédia. Então eu acho que o primeiro conselho que nós podemos dar esta manhã e como provocadoras de milagres, o que nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter atitude, é nos levantarmos no meio da crise, porque se nós nos deixamos abater, a tristeza toma conta e essa tristeza passa a se tornar uma depressão, e essa depressão traz o caos na nossa casa, traz o desânimo, e o problema aumenta. Na verdade, é isso, que o problema aumenta. Então, nós precisamos reagir, nós precisamos nos levantar. Segunda coisa que eu vejo que essa mulher fez, e que eu acho fantástico, é que ela buscou conselho. Ela foi até Eliseu e ela foi falar com ele, ela foi contar o seu problema, ela foi buscar conselho, ela não ficou ali trancada dentro das quatro paredes tentando resolver sozinha. Esse é um grande erro, sabe? Muitas vezes, nós mulheres, às vezes, não só as mulheres, mas os homens também, o grande erro muitas vezes é acharmos que nós vamos dar conta sozinha, é acharmos que nós vamos vencer as nossas batalhas sozinhas, é achar que eu e o Senhor, sim, o Senhor sempre, é claro que no Senhor nós vamos vencer, mas o Senhor deixou pessoas para nos ajudar,
né? E a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Nós precisamos buscar conselhos em pessoas que têm mais fé que nós, pessoas que creem mais que nós cremos, pessoas que têm uma palavra, que têm uma vida que dá credibilidade, né? Você olha, eu tenho certeza que você conhece pessoas que quando você olha para a vida delas, você fala, uau, olha que homem íntegro, que mulher íntegra, que família abençoada. Eles têm problemas, mas eu vejo que eles sabem solucionar os problemas com paz, com tranquilidade, sem pânico, sem desespero. Ou seja, essa família, ou esse casal, ou essa pessoa, ela te passa credibilidade. Então, procure uma pessoa que te passe credibilidade, procure conselho, chega lá nessa pessoa, conta o seu problema, né? Compartilha aquilo que você... Agora, cuidado, porque também nós, mulheres, nós temos um péssimo defeito, um péssimo hábito. Bom, defeito já é uma coisa péssima, né? Nós temos um péssimo hábito de querer compartilhar e de falar para pessoas erradas. Mulheres, cuidado com as pessoas com quem você está compartilhando. Eu vejo mulheres que às vezes estão com problema no casamento e querem compartilhar com aquela amiga que às vezes também passou por um problema no casamento e não saiu daquele problema ainda. E às vezes o conselho que aquela amiga amiga, separa mesmo. Esse homem não te merece. Amiga, olha, chuta o balde. Você é muito mais. E aí vem aquele discurso do empoderamento feminino. Olha, meninas, vou dizer uma coisa para vocês. É claro que o Senhor, ele deu à mulher um poder. A Bíblia diz que a mulher sabe edificar o lar. Tem poder maior que esse, gente? Isso sim é empoderamento feminino. Mas a mulher sábia em Deus, a mulher que segue as instruções de Deus, não a mulher que segue conselho lá da revista, né? 7 dicas para enlouquecer teu homem. E não sei o quê, e lá vão os conselhos errados, lá vem as amigas com conselhos errados. Não é esse tipo de empoderamento feminino que nós estamos falando, né? De você achar que você tem que mesmo ser melhor do que seu marido, que você tem que chutar o balde, que se ele está te maltratando, ou que se ele está isso, então você vai devolver na mesma moeda. Não é por aí. Não é por aí. Por isso, cuidado com quem você está buscando os conselhos. Cuidado com as pessoas com quem você está compartilhando as suas intimidades. Eu não sei porquê, mas essa semana isso tem vindo muito forte ao meu coração, sabe? De falar para as mulheres, cuidado, porque muitas mulheres estão tomando o caminho contrário para receber vitória na sua casa. Muitas mulheres, quando às vezes começa a passar um problema conjugal, elas estão tomando o caminho da sensualidade para resolver o problema. Não, sabe? Não é hora de você ir por esse caminho, não é hora de você ir por esse caminho de achar, não, então agora é hora de eu me sobressair, é hora de eu ficar bonita lá para os outros, né? Não. Eu dizia isso com a minha filha esta semana. A minha filha, ela é uma menina, eu acho que eu compartilhei com vocês da vez passada. Ela é uma menina muito sábia, ela tem 23 anos, já é casada há 2 anos. E ela é uma menina tão sábia que às vezes eu me surpreendo. Eu falo, filha, como eu aprendo com você. E essa semana ela falava para mim, ela falava, mãe, eu sou muito observadora e nessa minha observação eu tenho aprendido muitas coisas. E ela falou, mãe, olha só, mulheres que às vezes entram numa luta conjugal com o esposo, e ao invés de buscar conselho nas pessoas erradas, elas começam a se sensualizar para chamar a atenção do marido, porém se expondo. Eu dizia para ela, filha, é verdade, nós não precisamos ser sensuais para o mundo. Nós precisamos, sim, ser sensuais para o nosso esposo, né? Ficar melhor para o nosso esposo, agradar o nosso esposo dentro daquilo que é o princípio correto, mas nós não precisamos nos sensualizar para o mundo, porque isso não vai atrair a vitória para a nossa casa.
E aí eu entro no terceiro ensinamento que eu aprendo com essa mulher, porque quando ela chegou lá para Eliseu, ela pediu um conselho. Então ela pediu um conselho para um homem que transmitia credibilidade, ela pediu um conselho para um homem de Deus. Ela não foi buscar conselho com aquela vizinha que ela nem sabe se serve a Deus ou não. Ela foi lá no homem de Deus, ela foi na pessoa certa. Ela foi buscar conselho na pessoa certa. E quando ela perguntou para Eliseu, o que Eliseu disse? Ele disse no versículo 2, que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens na sua casa. E ela disse, olha só o que ela respondeu, ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aqui eu aprendo a terceira coisa. Eu aprendo, queridas, que para nós recebermos o milagre de Deus, para nós provocarmos o milagre de Deus, nós precisamos nos quebrantar além do normal. Nós precisamos nos quebrantar além do normal. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Quando as pessoas na Bíblia passavam por crises, passavam por dificuldades, quando havia situações difíceis, o que essas pessoas faziam? A Bíblia diz que elas rasgavam as vestes, elas se vestiam com pano de saco e elas jogavam areia por sobre a cabeça. Ou seja, era um quebrantamento. E aqui eu aprendo, essa mulher, ela chegou diante de Eliseu, ela não chegou com soberba, ela não chegou, sabe, ela podia chegar ali e inventar uma história, talvez, e dizer, olha, eu estou viúva, quem sabe, será que a Escola dos Profetas não podia nos ajudar nesse tempo? E sei lá, inventar uma desculpa para tentar ganhar alguma coisa lá da Escola dos Profetas, que pudesse ajudá-la a pagar as dívidas. Não, ela foi muito sincera, ela não teve medo de se humilhar, ela não teve medo de se quebrantar. Ela chegou, ela disse sim as qualidades que o marido dela tinha, mas ela disse também que o marido tinha deixado dívidas. E ela disse para o Eliseu, olha, a tua serva não tem nada. Isso é atitude de quebrantamento. Meninas, nós temos que aprender a nos quebrantar além do normal. Sabe, quando eu falo de quebrantamento, eu até me emociono para falar, porque eu vejo quão importante é e quanto nos dias de hoje as pessoas têm deixado que a soberba e a altivez tome conta de seus corações. É incrível como a cerviz está endurecida. Vocês já perceberam isso? Que as pessoas estão com a cerviz endurecida, elas não se curvam, nem diante dos problemas. Elas não se curvam, a altivez continua, a soberba continua. Então, essa mulher, ela não teve medo de se quebrantar, ela não teve medo de se humilhar, e ela disse, a tua serva não tem nada. Olha a que ponto ela chegou de quebrantamento, e ela disse, senão uma botija de azeite. Eu acho lindo o que essa mulher falou, eu acho tremendo, porque ela foi sincera e ela foi objetiva diante do sofrimento dela. Nós precisamos ser objetivas diante do nosso sofrimento, nós precisamos ser objetivas diante das crises que nós estamos passando. Nós temos que nomear, dar nome às crises que nós estamos passando, dar nome aos problemas que nós estamos enfrentando. Não generalize, não. Não pense assim, não, o problema então é a pandemia. Não. Qual é o problema dentro da sua casa? Qual é o problema que você está enfrentando? Se hoje o Senhor te perguntar, como Eliseu perguntou para aquela mulher, o que te hei de fazer? O que você tem para dizer para o Senhor? Muitas pessoas respondem, Senhor, abençoa a minha casa. Não, isso tem nome. Qual é a bênção? Onde você quer a bênção? Qual área da sua casa precisa da bênção? Qual momento? Qual especifica, seja objetiva diante do sofrimento, diante da crise, diante das suas necessidades, seja objetiva. Porque Deus, ele vai operar um milagre. Deus, ele opera milagres ainda hoje. Ainda hoje Deus abre mar. Ainda hoje Deus nos faz caminhar por sobre as águas. Ainda hoje Deus traz vitória. Deus pega algo que é insignificante para realizar milagres extraordinários na nossa vida. O que aquela mulher tinha era insignificante diante de uma dívida que ela estava enfrentando. A dívida deveria ser muito grande, porque os credores queriam levar os seus 2 filhos.
talvez para servirem como escravos para o resto da vida, como pagamento de dívidas. E o que aquela mulher tinha, desculpa, era apenas uma botija de azeite, ou seja, diante de toda a situação que ela estava enfrentando, aquela botija de azeite podia ser algo insignificante. Mas eu quero te dizer que Deus pega algo insignificante para fazer o milagre na nossa casa. Nós precisamos ser provocadoras de milagres. Nós temos que obedecer à voz de Deus. Quando Eliseu ouviu o que aquela mulher falou, ele deu uma instrução, ele disse: busca vasilhas, pega vasilhas, muitas, toma vasilhas emprestadas, muitas, não poucas. Aquela mulher, ela começou a buscar vasilhas, ela pediu os filhos dela para buscar vasilhas. E depois ele disse: olha, coloca essas vasilhas dentro da casa, fecha a porta, entra tu e os teus filhos e ora. E a Bíblia diz que quando ela fez, quando ela obedeceu uma instrução, quando ela obedeceu a estratégia que o homem de Deus estava dando, ela também envolveu os seus filhos naquilo. E aqui eu vejo a importância de nós envolvermos as nossas famílias nas nossas necessidades, naquilo que nós estamos precisando, no milagre que nós queremos alcançar. Nós precisamos, sim, envolver as nossas famílias. Nós precisamos aliás, a nossa família. Nós precisamos envolver os nossos filhos nisso. Para que o milagre aconteça na nossa casa, nós precisamos entender que nós não agimos sozinhas. Nós temos uma equipe. O nosso marido, os nossos filhos são a nossa equipe. Se você não tem marido e você tem filhos, eles são a sua equipe. Ah, se você não tem filhos, é só você e seu marido, ele e você são um só, vocês são uma equipe. Pastor, eu moro sozinha aqui nos Estados Unidos, eu não tenho família. Talvez você tenha sim. Você tem, talvez ela não está dentro da sua casa, mas você pode pegar o telefone, você pode mandar uma mensagem. Você pode sim. Eu tenho tido algumas experiências nessa pandemia com membros da minha família que estão no Brasil, que estão passando problemas terríveis. E eu posso dizer que alguns deles beiram a tragédias. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho me tornado, eu e meu esposo, uma equipe com eles. E eu pego o WhatsApp, e eu ministro sobre a vida deles pelo telefone, nós fazemos orações juntos, eu e meu esposo dobramos o joelho dentro de casa, pedimos uma palavra de Deus. Quando Deus dá uma palavra, a gente liga, a gente ministra a palavra, a gente aconselha, a gente é uma equipe, mesmo de longe. Você pode sim, hoje a tecnologia, ela nos dá isso, essa liberdade, ela nos dá essa ferramenta maravilhosa para nós envolvermos as pessoas. E aí nós precisamos obedecer o que Deus está falando. Ela envolveu os filhos dela, ela entrou para dentro de casa e ela começou a derramar o azeite naquelas vasilhas. E eu vejo que cada uma daquelas vasilhas são como expectativas que nós colocamos diante de Deus. Porque a Bíblia diz que quando não tinha mais vasilhas, o azeite parou. Então aqui eu aprendo que enquanto existe a expectativa do milagre, o milagre acontece na nossa casa. O milagre só não acontece quando as expectativas terminam. Quando nós paramos de crer, quando nós paramos de acreditar, quando nós paramos de colocar expectativa, é quando o milagre para de acontecer. Então, mulheres, nós precisamos ser provocadoras de milagres, amém? Nós precisamos ser provocadoras de milagres. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, não quero me estender muito. Nós precisamos ser provocadoras de milagres. Eu queria, assim, só compartilhar 2 testemunhos que eu achei, assim, tremendo nesses dias. Porque quando nós falamos de pandemia, quando nós falamos de recessão econômica, como quando nós falamos de isolamento social, todo mundo, né, parado aí dentro de casa, ou pelo menos a maioria das pessoas, sem poder trabalhar, o dinheiro vai diminuindo e as pessoas param de vender, quem limpa a casa, muitos não estão deixando as pessoas irem limpar suas casas, e tanta coisa acontecendo, né? Mas aí eu vejo quanto é importante uma palavra dessa estar viva dentro de nós, né? E 2 exemplos que parecem pequenos e simples, mas eu vi quão lindo Deus está fazendo nesse momento e como nós, mulheres, podemos ser provocadoras de milagres. Aqui nós temos uma pessoa da igreja que já está aqui há 5 anos nos Estados Unidos, e ela é uma cozinheira de mão cheia, tudo que ela faz é muito gostoso. Mas desde que ela veio para cá, ela começou a trabalhar, ela é
cosmetóloga no Brasil, e aqui ela tentou trabalhar em spa e tudo, e como assim, o negócio estava rodando muito devagar, então ela foi pelo caminho mais rápido e ela foi para a limpeza de casas, né? E vocês sabem que aqui nos Estados Unidos, muitas vezes, isso é o caminho mais rápido, mais fácil e que traz um retorno mais rápido também financeiro. E ela começou. E eu lembro que há uns 3 anos atrás eu disse para ela, eu falei, começa a fazer tipo, bolos caseiros. Eu falei, no Brasil hoje tem muitas lojas que se chama bolo do dia, né? Ou bolo da vovó e coisas e tal. Então, cada 2 faz assim, ó. Na segunda você faz 2 tipos de bolo, na terça 2 tipos. Cada dia você determina 2 tipos de bolos diferentes e um preço acessível e tal. E daí ideia, ela falou, pastora, eu acho que não sei e tal, porque você sabe que eu preciso de um retorno mais rápido, meu marido não está muito bem no trabalho, enfim, passou-se o tempo. E o marido dela, ultimamente, estava trabalhando como valet. E ele estava, assim, numa empresa muito boa, e ele estava trabalhando, fazendo de manhã num tipo de serviço, e à noite ele estava no valet, e ele estava tendo um ganho muito bom. E quando chegou agora a pandemia, praticamente, restaurantes fechados, tudo fechado, ninguém faz valet, gente, ninguém vai para lugar nenhum mais, e valet zerou, né, praticamente. E ela, como ela é lá do sul do Brasil, né, ela decidiu a fazer cuca alemã, não sei se vocês conhecem, Marcele, Marina e pastora Dani, eu não sei se vocês conhecem cuca italiana, é uma delícia, é tipo uma massa de pão, né, que parece um bolo, ele é assim como bolo e tem uma farofinha em cima com recheio, é uma coisa assim de outro mundo. E ela começou a fazer alguns dias atrás, gente, e no meio dessa pandemia, ela me ligou e ela disse, pastor, eu estou vendendo tantas cucas por dia, pastor, eu tenho encomenda, pastor, eu vou ter que começar a fazer entrega em Miami, porque as pessoas estão procurando de todo lugar. E aí eu disse para ela uma coisa, eu disse, Deus é maravilhoso, porque há um milagre na sua casa. Deus usa os teus talentos, Deus usa os dons que Ele já plantou dentro de você para trazer um milagre. Milagre é quebra do processual, sabe? Deus vai trabalhando conosco num processo, Ele vai trabalhando num processo, Ele vai vendo o nosso esforço, Ele vai vendo aquilo que nós estamos fazendo, e de repente, quando nós tomamos atitude, de repente, quando nós nos quebrantamos, de repente, quando nós procuramos conselho com quem tem credibilidade, de repente, quando nós obedecemos, Deus vem e quebra o processo e traz o milagre. Então eu vejo que quando terminar essa pandemia, ela praticamente vai ter um novo negócio, porque Deus, ele usa aquilo que nós temos na nossa casa, nas nossas mãos para fazer um milagre. Foi o que Ele fez com essa mulher, o azeite que ela tinha em casa, apenas uma botija, Deus usou para trazer o milagre. E outro exemplo de uma pastora amiga lá do Brasil, ela esteve aqui na minha casa uma semana antes da pandemia, aliás, do isolamento lá no Brasil começar, e ela me disse que estava saindo do emprego, que ela queria começar um novo negócio. E ela chegou no Brasil e ela pediu demissão. E uma semana depois começou o isolamento social e ela não podia mais começar aquele negócio que ela tinha planejado, que estava tudo preparado. Porque para ela começar aquele negócio, ela precisaria ir para São Paulo, ela precisaria das lojas abertas e não tinha como. E uma pessoa perguntou para ela, você faz máscara? E ela disse, não, mas posso tentar fazer. E a mãe dela é costureira. E ela disse para a mãe dela, você me ensina a fazer máscara? E a mãe dela disse, ensino. E ela me ligou semana passada e me disse, pastor, em uma semana eu vendi 150 máscaras. Só que o melhor não foi isso, porque eu sei que a máscara, infelizmente, é por causa da pandemia. Mas, por causa da máscara, eu comecei a costurar. E a minha mãe tem me ensinado, e eu decidi abrir um negócio. E eu decidi fazer pijamas personalizados. E ela falou, liguei para uma pessoa e a pessoa me deu uma ideia e eu peguei um dinheiro emprestado com a minha mãe, porque eu estava sem nenhum centavo, e paguei uma modelista para fazer a peça piloto. Ela fez. E aí, na quarta da semana passada, ela me mandou a foto. Ela disse, pastora, o bebê nasceu. Ela mandou a foto daquele primeiro modelo de pijama e ela disse, eu confeccionei 12 pijamas.
e abri o Instagram dela na quarta-feira, gente. Depois de amanhã ainda vai fazer uma semana. Sexta-feira ela me ligou e ela disse: pastora, eu abri o Instagram, já vendi os 12 pijamas e já tenho encomendas que já vai me ocupar a semana que vem inteirinha, porque eu criei, pastora, naquela palavra que há um milagre na minha casa. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, que nós somos provocadoras de milagres. Nós temos que nos levantar, nós temos que ter atitude, nós temos que nos quebrantar fora do normal. Vamos deixar a vaidade de lado. Vamos deixar, sabe, aquela soberbazinha de lado, aquela autossuficiência. Se alguém chegar e dizer como está, não tem problema você dizer não tenho nada em casa. Só tenho isso aqui. Eu não tenho nada. Ela disse, não faço máscara, mas posso tentar fazer. Ela correu, ela ligou para a mãe dela, ela fez, e da máscara, ela começou se interessou pela costura, e com a ajuda da mãe, olha só, o milagre estava na casa dela. Deus fez algo. Então, eu creio, sabe, que todas nós, podemos sim ser provocadoras de milagres. Basta nós fazermos as coisas certas, termos a atitude correta, buscarmos conselhos sábios, com pessoas que têm credibilidade, pessoas que eu confio, nos quebrantarmos fora do normal, né? Obedecer, envolver a nossa família, com os nossos filhos, eles precisam saber das lutas que nós estamos passando. Nós não podemos ter medo, não dá tempo de contar aqui, mas eu tenho experiências no meu lar, eu e meu esposo, quantas vezes nós compartilhamos com os nossos filhos de situações, não querendo gerar neles um pânico, mas dizendo, olha, nesse momento nós vamos fazer assim, assim, porque a gente está com uma situação assim, e Deus vai dar vitória, e Deus deu. E hoje eles são casados e hoje eles agem com fé, porque eles sabem do que eles viveram quando eles eram crianças dentro de casa. E hoje eles têm as próprias experiências. Então, quando nós fazemos isso, o milagre do Senhor acontece de maneira extraordinária na nossa casa. Tem pessoas que estão na inércia, doentes esperando o milagre, mas não saem do banco, não têm atitude. Então hoje, o meu conselho para você, tenha atitude, seja uma provocadora de milagres. Amém? Amém. Uau! Glória a Deus. Maravilha. Amém, Uau, pastora, que palavra maravilhosa, que pontual para esse tempo, gente. Nossa, mulheres, que sejam provocadoras de milagre, gente. Muitas vezes, como a pastora falou, já está dentro de você. E eu gostaria até de compartilhar algo aqui, pastora, que lindo, que há um tempo atrás, quando eu tive a minha segunda filha, eu fiquei em casa, e para não ficar em casa sem fazer nada, eu decidi fazer um curso de personal training online, que ia só na escola, uma vez na semana, nos sábados, então dava para o meu esposo ficar enquanto eu ia, e era uma coisa que eu fazia durante, que eu podia levar ela comigo, né? E aí depois eu falei, não acho que é isso realmente que eu quero ter como profissão, e eu fui depois buscando em Deus, e Deus foi me levando para outros lados. E eu estava falando com as meninas, gente, algo que estava guardado, algo que estava lá dentro, já está dentro de mim. E hoje Deus está fazendo eu usar isso para ajudar mulheres. Por quê? Porque através do aplicativo Zoom, nesse tempo de quarentena que as mulheres estão em casa, eu senti de Deus de juntar mulheres para estar treinando elas, não apenas pelo físico, mas pelo emocional. E eu já tenho testemunho de mulheres que saíram da depressão, de uma tristeza, de um momento que elas já estavam sem saber o que fazer, pela pressão, né, de tipo agora de estar em casa, esposa, mãe, professora, psicóloga, tantas coisas que nós tivemos que fazer, né? A gente já fazia, mas acabou intensificando mais. E aí Deus falou, filha, agora você vai usar algo que está dentro de você. E nós já estamos num grupo, eu acho, hoje de 10 mulheres que estão na Flórida, mulheres que estão aqui, né? E eu quero abrir aqui agora para vocês, né, ao vivo, vocês que estão nos assistindo, de onde vocês estiverem, se vocês quiserem fazer parte, né, desse
desse grupo que nós estamos fazendo agora. É um grupo que a gente se encontra pelo Zoom durante 3 vezes na semana, onde a gente se exercita junto, a gente conversa. Eu trago, né, exercícios para vocês, para que a gente venha estar trabalhando o nosso físico, o nosso emocional e o nosso espiritual. E era algo que já estava dentro de mim. E como a pastora falou, eu tenho certeza, através desses testemunhos que ela contou, através do que eu estou compartilhando, que tem algo dentro de você, dentro da sua casa. A sua casa, você e a sua casa, que vocês podem estar fazendo juntos, com sua família, com seus filhos, algo que não apenas venha trazer, às vezes, uma ajuda financeira, porque esse grupo que eu estou fazendo, eu não estou cobrando nada, se vocês quiserem fazer parte, venham conosco, mas que você esteja ajudando pessoas, vidas, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E, nossa, eu tô queimando aqui, pastora, você falando, eu queimando, eu fazendo aqui minhas anotações. E assim, falando, Deus, tem mais coisa aqui dentro de mim, né? Floresce, Senhor. Eu quero que o Senhor tire, arranque de dentro de mim. Me mostra coisas agora que eu possa fazer com meu marido e com meus filhos, como a pastora falou, né? Em família. Coisas que eu possa fazer com eles. E esses dias tenho tentado caminhar lá fora com meus filhos, tenho tentado 1 ou 2 vezes na semana a gente fazer caminhada lá fora. E eu via que tinha, tipo, lixos na rua, né? E eu dizia, nossa, a gente podia um dia pegar um saco e sair para fazer uma caminhada e pegar. E aí, sábado, eu estava correndo e eu vi uma mulher com 2 crianças fazendo isso. Elas estavam pegando lixo. E as filhas falaram tão orgulhosas, elas falaram, hoje é o nosso 2º dia que estamos com a nossa mãe limpando a rua. Então, eu acho que eu já descobri o que eu posso fazer com a minha família. Vou pegar um saquinho de lixo, vou caminhar e limpar, né, a natureza, apanhar aquele lixo que está ali. E eu vou estar plantando no coração dos meus filhos o cuidado e o amor por aquilo que Deus nos deu. E eu vou estar fazendo algo para, né, a nossa comunidade, para nossa terra. E já recebi, gente. Eu sou aquelas que quando eu começo, eu tô queimando aqui. Eu vou recebendo e Deus vai falando e eu já vou, tipo... Então, vou deixar vocês falarem, menina. Vai lá, Marina, Dani, pastora, senão hoje eu não paro. Assim, ela falando, eu me lembrei de uma situação que eu passei agora há pouco já com essa pandemia, que logo no começo, quando começou a surgir, eu fiquei doente, até que foi no último programa, né, que eu falei sobre o coronavírus estava surgindo, e uma coisa que eu disse foi que a cura para isso não tinha nenhuma vacina ainda, mas a cura estava dentro de nós, né? Porque é o nosso próprio organismo quem reage e combate esse vírus. Glória a Deus por isso. E nesse mesmo dia eu adoeci. No final da tarde, na noite eu já estava doente. Eu não sei exatamente porque eu não fiz o teste, mas eu tive todos os sintomas e todas as situações e os remédios que eu tive que tomar identificavam que era o vírus. Mas uma coisa engraçada, eu não fiquei... E foi no tempo que estava numa crise. Se alguém dissesse que estava com coronavírus, já ia morrer. Né? Foi na época que estava bem terrível. E lá dentro de mim eu sabia que era. Mas eu tinha acabado de dizer na rádio de manhã que a cura estava dentro de nós, porque eu já tive essa experiência no momento de doença. Eu até não sei se Marcela e Marina lembram, mas eu disse para elas, gente, eu tô mal, mas eu sei como me curar. Você lembra que eu disse isso? E esse lugar de cura que eu encontro é no quebrantamento diante da presença de Deus. Foram dias difíceis, dias sem dormir, dias terríveis, sem ar, sem respirar. Eu não tinha dias que eu não conseguia cantar, não tinha voz para conseguir cantar. E acho que foi a pior coisa que eu senti. Mas, gente, eu consegui terminar um livro. Gente, eu me inspirei, eu deitado na cama, com aquela mesinha, com o computador, porque eu não conseguia ficar em pé por falta de ar. Mas, realmente, a cura estava dentro de mim. Passou o período de eu ficar boa, a cura veio sobre a minha vida. Então, até nesses momentos de fragilidade, eu não conseguia ficar em pé, eu ficava muito fraca, trêmula. Mas eu sabia que a cura ela estava dentro de mim, que era o poder de Deus e que chegando a hora certa ele ia se manifestar, ele ia, né, se mover dentro de mim, ia me trazer um milagre. E graças a Deus
Com todas as dificuldades que eu tive, eu estou aqui boa, glória a Deus por isso. Mas a cura, ela não estava externa, ela estava dentro de mim. Os remédios ajudaram, sim, com certeza, mas foi Deus que fez o meu corpo reagir com essa medicação e combater esse vírus. Então, às vezes, a gente se desespera realmente com situações difíceis, mas a provisão de Deus, ela está próxima da gente. A provisão de Deus é o que nós temos no momento. Essa mulher tinha esse pouco de azeite e Deus fez maravilhas na vida dela. Eu tinha fé e o Espírito de Deus dentro de mim e estou aqui para a glória do Senhor. Então, essa palavra me lembrou que não importa quais sejam as circunstâncias que a vida nos traga, mas o milagre de Deus está disponível a cada um de nós, muito perto, muito próximo. E para a gente identificar o que Deus quer usar realmente é nesse caminho de humilhação, é nesse caminho de quebrantamento além do normal. Né? Um quebrantamento além do normal é entender quem realmente nós somos, a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa dependência de Deus. E quando a gente se coloca nessa posição, o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. E foi maravilhosa, pastora, essa palavra, com certeza. Eu creio que muitas pessoas serão edificadas e terão esse entendimento, né, que é geradora de milagre, portadora dos milagres. Glória a Deus mesmo pela sua vida nessa manhã. Oi, cadê? Voltou? Então, que você que está ouvindo essa palavra, né, realmente possa deixar o Espírito gerar esse entendimento na sua vida. Amém. Amém. Pastor, Que tremendo seu testemunho. Oi, Marina. não, desculpa, pode continuar falando. Só queria te pedir para depois já estar orando pelos telespectadores que estão aqui, que vão estar vendo essa palavra depois, uma palavra inspiradora. Sim. Que com certeza vai destravar muitas mulheres e homens também que assistem, vai destravar essas pessoas por dentro para realmente abrir os olhos para tudo aquilo que já nos foi dado. A palavra do Senhor diz que todas as coisas já nos foram dadas, toda sorte de bênçãos já nos foi dada nas regiões celestiais. E a gente só precisa pegar essas chaves e abrir essas portas que já estão, a chave já nos foi dada. Aleluia, verdade. Crer para receber tudo aquilo que Deus já tem para nós. E que palavra inspiradora, que palavra inspiradora. Então, se puder estar orando pelos telespectadores, aqueles que estão agora, que vão vir depois, fique à vontade. Amém. Vamos orar então? Vamos orar. Parabéns, pastora Dani, pelo seu testemunho, que lindo, que vitória maravilhosa, né, que o Senhor te deu. A Marcele também, que lindo, né? Essa ação que ela está fazendo aí com as mulheres. E é isso, nós somos provocadoras de milagre, não só na nossa vida, mas na vida dos outros, né? Às vezes, um testemunho que nós contamos já gera um milagre na vida do nosso irmão, da nossa irmã, né? Isso é tremendo, é sobrenatural. Vamos orar então. Feche os teus olhos, você que está na sua casa agora, no seu lar. Né? Eu creio que você, talvez neste momento, ouvindo esses testemunhos, tudo aquilo que nós estamos compartilhando, nós não estamos aqui falando simplesmente de coisas que nós lemos em livros, nós estamos falando de coisas que nós estamos vivendo e experimentando da parte de Deus nesses dias, de milagres que nós estamos presenciando, que os nossos olhos estão vendo. Eu quero neste momento orar por você. Pai, eu quero agora, Deus, em nome de Jesus, abençoar cada ouvinte, cada família que está ouvindo, cada mulher, cada homem que está ouvindo, Senhor, esse bate-papo, que está ouvindo essa palavra esta manhã. Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, que no meio, Deus, de qualquer crise, de qualquer tragédia, eles sejam provocadores de milagres. Eles entendam, meu Deus, que no Senhor nós temos a vitória. Se nós tivermos as atitudes corretas, nós reagirmos, nós nos quebrantarmos, ó Pai, nós buscarmos os conselhos certos com as pessoas certas e nós obedecermos as instruções, envolvendo também as nossas famílias. O milagre, Senhor, ele vai ser real na nossa casa. Nós vamos viver o sobrenatural. Eu creio, Senhor, que neste tempo o Senhor tem preparado
Senhor, um tempo onde grande colheita está por vir. O Senhor está preparando a nossa terra, está preparando a nossa casa, a nossa família, porque algo extraordinário está por vir. O milagre já está na nossa porta e nós te agradecemos por isso. Abençoa cada família, tira a angústia, a tristeza, aqueles que estão enfermos, meu Deus, traz a cura no corpo físico, na mente, nas emoções. E aqueles que não te conhecem ainda, que possam se entregar ao Senhor e ter a sua vida totalmente transformada, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. É o que nós oramos agora, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada, Glória. meninas, mais uma vez por estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, me senti honrada. Que Deus possa continuar abençoando vocês, esse programa lindo, que seja bênção para muitas pessoas. Amém. Amém, pastor. É um prazer lhe ter aqui no programa. Você já tem sido bênção nas nossas vidas, né? A prova que nós nos chamamos de volta. Temos acompanhado também o seu trabalho, temos acompanhado, né, os seus frutos, né, aquilo que Deus tem movido você para fazer aqui nessa terra. Então, que Deus também continue abençoando você, a igreja, a sua família, e que possamos continuar propagando o nome do Senhor, a sua bondade e o seu amor nessa terra, porque eu sei que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito, né, eterno, com um propósito de transformação, e eu glorifico a Deus pela sua vida. Que o Senhor te use, continue te usando aqui, no nome de Jesus. Amém. Obrigada, muito obrigada. Querida. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe, tenha uma linda semana, que Deus abençoe você e toda a sua família. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Amém. Beijos. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijo.